povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. João capítulo 9, versículos do 39 ao 41. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus de vez em quando soltava umas frases que ninguém entendia nada. As parábolas e frases que ele falava, muitos ficavam pensativos. Assim como várias pessoas pegam a Bíblia, leem e não entendem nada. Essas pessoas estão cegas, não conseguem enxergar a verdade. Pergunto para vocês que já são convertidos: quantos pegavam a Bíblia, liam e não entendiam nada? Mas depois que se converteram, começaram a entender. E agora eu pergunto aos não convertidos: quantos de vocês leem a Bíblia e não entendem nada? E continuam sem entender? Jesus, quando disse que veio para fazer os cegos enxergar, era sobre isso. A pessoa que ainda não se converteu ao Evangelho está cega espiritualmente. Ela não consegue enxergar a verdade. As Escrituras ainda não estão abertas aos olhos delas. Por que vocês acham que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Por que vocês acham que Jesus disse isso? Era essa a verdade que Jesus falava. Se você conhecer Jesus, que é a própria palavra, ele te liberta. Você será liberto. E você sendo liberto, você já não é mais um cego espiritual. As Escrituras começam a se abrir e você passa a entender o que está lendo. Em seguida, os fariseus perguntaram a Jesus se eles eram cegos. A pergunta deles foi literal. Eles não entenderam o sentido que Jesus estava falando. Como já disse, Jesus falava das pessoas cegas espiritualmente e que precisavam sair do pecado para poder receber Jesus em sua vida e serem libertas. Os fariseus achavam que Jesus estava perguntando se eles eram cegos, se eles não podiam enxergar. Mas depois Jesus logo respondeu: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Jesus mostrou para eles que se eles realmente fossem cegos, eles não pecariam e nem seriam culpados. Mas como eles podiam ver, a culpa deles permanecia. Sabe por que permanecia? Porque eram homens somente religiosos, que não viviam aquilo que eles pregavam. Jesus os vivia chamando de hipócritas. Como tem pessoas assim nas igrejas, cegas espiritualmente, agem como religiosos, pessoas cheias de desejos pecaminosos, vivendo o Evangelho como se fosse uma brincadeira. Se Jesus fosse agora até você, ele poderia te chamar de filho amado ou hipócrita? Pense sobre isso. Pense em suas ações e reflita. Ninguém pode achar que fora da igreja pode fazer o que quer, porque ninguém está vendo. Deus vê tudo o que você faz e ninguém pode enganá-lo. Tudo que você faz, até as escondidas, ele vê. As pessoas que estão cegas espiritualmente falando ainda continuam na prática do pecado, apenas sendo membros na igreja e esquentando o banco. Não querem assumir compromisso com a verdade. Não querem se separar para Deus. Tudo o que fazem é apenas pensando no seu bem-estar. Essas pessoas nunca colocam a vontade de Deus prevalecendo sobre a vida delas. Se tiver que escolher entre o mundo e Deus, escolherão o mundo. Muitos vão até dizer: eu não sou assim. Glórias a Deus por isso.
Mas pergunto a você, será que a sua vida está indo de acordo com a vontade de Deus? Ou você está caminhando do jeito que você quer? Ficou sem entender, não é? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você realmente quer que Deus faça a diferença em sua vida, você tem que se entregar a Ele por completo. Você não pode se entregar a Ele pela metade. Você tem que mostrar para Ele que você está disposto a fazer o que Ele te pede. Salmos capítulo 37, versículo 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Aí você pode pensar, mas não sei qual é a vontade dele para a minha vida. Nem eu sabia, mas pedi para ele me ensinar, me mostrar, e ele assim o fez. Você também pode fazer. Salmos capítulo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Se você pedir para Ele, pode ter certeza que Ele vai te conduzir. Mas você tem que estar atento, pois Ele vai falar com você e te mostrará o que você deve fazer. Só que tem muitas pessoas que Deus fala e ela não ouve. Quando estamos de acordo com a vontade dEle, as coisas caminham na direção certa em nossa vida. Lutas virão, batalhas enfrentaremos, mas Deus estará no controle de tudo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta palavra. Muito obrigado por mais este ensinamento. Como é bom aprender contigo todos os dias, estar na sua presença, fazendo a tua vontade. Muitas pessoas estão cegas, não conseguem enxergar a verdade, precisam se libertar e começar a caminhar contigo. Muitos até estão tentando se firmar, mas quando elas começam a se firmar, o inimigo lança suas tentações e elas acabam caindo. Pai, fortalece essas pessoas, mostra para elas a sua vontade, que elas possam entender e conhecer verdadeiramente a sua vontade para a vida delas. Se revela, Senhor, para elas. Se elas te buscarem de todo o coração, elas o acharão. Então mostra para elas, Pai. O Senhor não nega bem algum àqueles que te servem. Muitas agora, neste momento, estão te pedindo ajuda, socorro, e até te pedindo que o Senhor as livre de tentações. Ouve a oração dessas pessoas, mostra a diferença para elas daqueles que te servem para aqueles que não te servem. Mostra a tua vontade na vida delas, para que elas não sejam como os fariseus, somente religiosos hipócritas. Que elas possam saber qual a boa, agradável e perfeita vontade para a vida delas. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.